Olá, sou o professor Isaías Maia, trabalho e gosto de trabalhar com a filosofia e hoje nós vamos tratar de um assunto de grande importância para o nosso conhecimento. Trata-se da filosofia da ciência, como área da filosofia, logicamente, mas também vamos tratar da técnica e do cientificismo. Fundamentalmente, nós temos o seguinte: acredite em milagres, mas não dependa deles. Isso aqui é uma frase de Immanuel Kant, que vai nos dizer que a gente deve acreditar em diversos tipos de coisa, podemos acreditar, mas a gente não deve deixar de agir para que a nossa vida se torne uma vida melhor. A epistemologia é o ramo da filosofia, ou seja, é uma área da filosofia dedicada ao estudo do conhecimento que investiga sua origem, possibilidade, limites, métodos, validade, condições e natureza. Então, o conhecimento, ele é epistemológico. Essa epistemologia é uma área da filosofia que justamente leva a gente a pensar cientificamente, e cientificamente com profundidade. Agora, a epistemologia é ciência, filosofia da ciência, estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É o que nós chamamos de teoria do conhecimento. Agora, nós temos aí um entrelaçamento entre a filosofia e a ciência. Na verdade, nós podemos dizer que toda ciência é filha da filosofia. Então, a filosofia, ela comporta diversas áreas, como a metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética, a estética, a política e até a filosofia da linguagem. A ciência, por sua vez, ela lida com a observação, a hipótese, a seleção de teoria, experiências, fatos e dados, formulação de teoria. Então, tem um grande entrelaçamento entre mãe, filosofia, e filha, a ciência. Então, a filosofia da ciência é um ramo da filosofia que trata dos fundamentos, métodos e implicações da ciência. Busca compreender como o conhecimento científico é produzido, validado e aplicado, além de analisar as bases epistemológicas, ontológicas ou metafísicas, e éticas das práticas científicas. Alguns dos princípios, alguns dos principais temas explorados na filosofia da ciência incluem a natureza do método científico, o que torna uma explicação ou teoria científica. Qual o papel da observação, experimentação e teoria? Quanto à demarcação, como podemos distinguir ciência de falsa ciência ou de pseudociência, como queira falar? Progresso científico. A ciência avança acumulando conhecimento, ou por meio de revoluções científicas, ou é simplesmente por esse acúmulo de conhecimento. O positivismo acha que é pelo acúmulo de conhecimento. O filósofo Thomas Kuhn acha que é pela quebra de paradigmas. Aspectos éticos. Quais são as responsabilidades éticas dos cientistas em relação à sociedade? Porque a ciência, ela tem como principal finalidade a melhoria da ação social sobre a vida humana e sobre o meio ambiente, sobre todas as coisas. Agora, a técnica está relacionada com o como se deve fazer, enquanto a ciência é o conhecimento necessário justamente para aplicar a técnica. O cientificismo é uma visão de mundo que considera a ciência como sendo superior
a outras formas de compreensão da realidade, ou seja, como superior a outras formas de conhecimento, inclusive o conhecimento religioso. A epistemologia moderna deu origem à filosofia da ciência contemporânea. Ou seja, no século XX, filósofos e cientistas de diferentes áreas voltaram a atenção para esse campo de reflexão, investigando diversos temas, entre os quais temos o significado da ciência e dos conceitos a ela associados, a validade dos métodos adotados pelas diferentes ciências em suas pesquisas, o alcance do conhecimento científico, as relações entre a ciência, a natureza e a vida humana, o que também envolve questões políticas, ecológicas e éticas. Agora, nós temos aí teorias sobre o conhecimento e sobre o cientificismo como um todo, né? Então, nós temos primeiro a corrente positivista, liderada aí pelo Augusto Comte, século XIX. Então, o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento acontece pelo acúmulo de conhecimento, pelo acúmulo de experiências. Temos também a teoria da verificabilidade. Um dos principais pensadores é Rudolf Carnap. Então, essa teoria define que um conhecimento verdadeiramente científico só acontece se as suas afirmações puderem ser verificadas e confirmadas por evidências. Então, é um conhecimento que precisa ser verificado. Temos também a teoria da falseabilidade. O principal pensador, Karl Popper. Ele defende que uma hipótese científica deve ser testável e passível de ser refutada para ser confirmada como válida. Então, se eu tenho um conhecimento de que os cisnes são aves brancas e de repente aparece um cisne com uma outra cor, a teoria pode cair por terra. Quanto mais uma teoria aguenta a crítica, maior a possibilidade dela ser verdadeira. E nós temos a ideia da revolução científica, encabeçada aí por Thomas Kuhn, também no século XX. Então ele vai dizer que a ciência evolui quando acontece a quebra de um paradigma, quando a gente substitui um paradigma por outro. Então assim a ciência progride por meio de rupturas, e não por acumulação de conhecimento como queriam os positivistas. Então, quando nós temos aí a teoria geocêntrica, a Terra como centro do universo, nós vamos ter uma elaboração de conhecimento fundamentado nesse paradigma. Quando o Nicolau Copérnico introduziu o heliocentrismo, aí o Sol como centro do universo, aí a gente vai mudar a reflexão científica, porque um paradigma foi substituído por outro, então houve uma ruptura. Agora nós temos dois tipos de método da ciência que são os mais importantes, o indutivo e o dedutivo. Então, o método indutivo, ele parte do particular para o geral, enquanto o dedutivo do geral para o particular. No primeiro caso, do indutivo, acontece a observação, a experimentação, a formulação de hipóteses e, por último, as teorias. Já com o método dedutivo, nós temos a formulação de um problema, a formulação de uma hipótese, a verificação para chegar a resultados. Então, é dessa forma que procedem esses dois métodos, o indutivo e o dedutivo. Então, há vários tipos de métodos científicos. Por exemplo, o método experimental envolve a manipulação de uma variável para determinar seu efeito sobre outra variável. Temos o método observacional, baseia-se na observação de fenômenos sem intervenção, ou pelo menos com a intenção de não intervenção.
Método comparativo. Compara diferentes grupos ou condições para determinar diferenças e semelhanças. Método histórico. Analisa registros e documentos passados para entender eventos ou tendências. Temos ainda o método de pesquisa de campo, que envolve a coleta de dados diretamente no local onde um fenômeno ocorre. Finalmente, o método de simulação. Usa modelos computacionais para simular fenômenos complexos. Então, para resumir, nós temos o seguinte: a filosofia da ciência é aquele ramo do saber que questiona, compreende e aprimora os métodos científicos. Portanto, lida com conceitos importantes para a ciência, como verdade, validade e argumentação. A ciência é a atividade de explorar o mundo natural para entender como ele funciona e como precisa ser modificado. A técnica é o conjunto de atos humanos para modificar o mundo, a natureza, a fim de satisfazer suas necessidades e vontades. Isso inclui o uso dos instrumentos. O cientificismo é uma concepção filosófica que defende a superioridade da ciência sobre outras formas de compreensão da realidade, ou seja, outras formas de conhecimento. Aí nós podemos voltar tranquilamente àquele pensamento inicial de Immanuel Kant. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Então nós podemos utilizar qualquer outra forma de conhecimento, mas nós devemos priorizar o conhecimento científico, para que a gente possa estabelecer uma verdade capaz de mudar a realidade do homem e a realidade do mundo. A gente fica por aqui nessa aula de hoje, a gente conclui por aqui, mas fica o convite para que você acesse a nossa plataforma, para que você possa ter acesso integral à nossa aula. Isso aqui é só a videoaula, mas tem outros passos também que fazem parte dessa nossa unidade de trabalho. Eu agradeço a todos vocês pela atenção que me foi dispensada e até o nosso próximo assunto. Muito obrigado a todos.